É possível quebrar o vínculo com o narcisista? Se você olhar os seus primeiros passos, você verificará que é muito provável que você consiga. Se você quiser saber sobre esse tema, espere a vinheta. Qual é o maior medo do narcisista? O maior medo do narcisista é quando ele sente que está perdendo o seu poder sobre a outra pessoa. Visto que o narcisista ele é como uma espécie de um vampiro. Ele precisa da energia do outro. Ele não tem energia própria. Então, quando ele vê que ele está perdendo, na verdade, essa pessoa, né, ele se sente totalmente apavorado. Então, antes da pessoa terminar com ele, ele termina com a pessoa, porque o narcisista ele sempre tem medo de perder. Então ele age nos relacionamentos dele como tudo fosse uma espécie de jogo do qual ele não pode perder. Mas há relacionamentos sim que o narcisista perde. Né? Por que ele perde? Porque o narcisista ele é medroso, ele é inseguro, ele precisa sempre de pessoas ao seu redor para que ele possa se firmar, contar as suas histórias, contar as suas façanhas. Conquanto se não tiver ninguém do lado dele, ele não poderá se gabar de ninguém para ninguém. Se você verificar, o narcisista sempre precisa de terceiros para contar as suas pseudo-histórias de grandeza, as suas histórias de conquista, as suas histórias onde ele é o cerne. Né? Mas é interessante que a pessoa muitas vezes percebe o narcisista quando começa a conversar com a pessoa, numa relação que é totalmente sadia, todos escutam a todos, né? Todos contam a sua história, a sua conquista, a sua perda, e as pessoas conversam umas com as outras. Hoje em dia a conversa está se tornando até algo raro. Interessante, se você verificar as pessoas hoje em dia conversando, há uma espécie de debate para ver quem tem a vida mais miserável. Né? Aquele que debate para ver quem tem a vida mais triste. Se você conta uma tristeza, o outro sempre tem uma tristeza, né? Um assunto muito mais melancólico que o seu. E quando vai deixar para o terceiro, para o quarto, se torna um campeonato de miséria existencial para ver quem é que ganha. Hoje em dia está assim. E também quando fala acerca de conquista, também as pessoas sempre gostam de falar, né? Os seus melhores feitos, os seus melhores atos, como ela foi reconhecida. E muitas vezes a pessoa que tem o costume de falar muito de si, ele é um narcisista, né? Porque se você falar carro, ele sempre vai contar uma história, né? Alguém dele ou da família dele tem carro. Se você falar de praia, ele sempre vai falar de um lugar onde tem as praias mais belas do qual ele foi. Se o homem falar de mulher, ele sempre vai falar das mulheres mais belas que ele saiu. Se você falar de experiências religiosas, vamos dizer assim, as experiências dele são as mais místicas. Se você for falar de relacionamento com mulher, ele sempre vai falar que ele sempre se relacionou com as melhores mulheres. E não só acontece com os homens isso também acontece com mulheres. Há muitas mulheres que são narcisistas, mas muitas vezes você consegue, né, se desvencilhar deles mediante duas maneiras. Ou você sendo totalmente irônico, fingindo que acredita na mentira dele, ou então você ser totalmente indiferente às suas histórias. Mas e quando uma mulher se relaciona com um narcisista e ela já está inebriada pelos seus encantos, tem como ela sair dele? Sim, tem como ela sair sim, se ela for muito mais racional
e no decorrer do tempo ela olhar os passos que ele dá. Interessante que cada passo que a pessoa dá, cada trajeto que a pessoa faz, ela sempre vai deixando pegadas. Todo mundo deixa a sua pegada. E o narcisista também. Porque onde é que o narcisista vai, ele sempre deixa desgraça, desculpe até o termo, ele sempre deixa destruição, ele sempre deixa melancolia e ele sempre deixa tristeza. Então, quando você conhecer uma pessoa que é extremamente encantadora, desconfie, porque onde há muita luz, as trevas são mais densas. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, dê um joinha no nosso canal, compartilhem o nosso conteúdo, se inscrevam e ajude o nosso pequeno canal a crescer. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.